A paz do Senhor, irmãos, amém? As crianças podem ir lá para o cultinho lá atrás. Amém? Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor, amém? Vamos colocar de pé então para a gente poder orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse momento, Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, Pai, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento nós estaremos meditando na Tua Palavra, que o Senhor venha falar conosco, Pai, assim como o Senhor falou ao meu coração, e que nós possamos sair daqui diferentes, Pai, da forma como nós entramos, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Amém? Podem se assentar. Hoje é quinta-feira, culto na sala do Pai, e hoje nós estamos dando continuidade, à série de mensagens que a gente iniciou no domingo passado, com a pastora Eliane pregando. O tema é semear e colher, tempo de ser fértil. Esse é o tema da série de mensagens. E quantos de nós já nos deparamos com esse tema, sobre semear e colher, E toda vez que a gente ouve falar sobre esse tema, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, o que é? Dinheiro, não é? Finanças. Então, e a gente vê várias vezes isso sendo falado, que já viu várias e várias pessoas falando, então, sobre semeadura. Então, se eu dou R$100, Deus vai me dar 1.000. Se eu dou um carro, Deus vai me dar 2 carros. Então, eu faço como uma moeda de troca. Eu faço aqui, Deus me dá ali. Eu faço aqui, Deus me dá ali. Sempre quando a gente pensa, ou a maioria das vezes a gente pensa sempre nessa temática de finanças, mas nem sempre semeadura se fala sobre finanças, nem sempre tem a ver com finanças. Esse link que às vezes a gente faz, nem sempre é sobre finanças, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. A semeadura, na realidade, ela envolve toda a nossa vida, não só a parte das finanças. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Em algum momento o apóstolo Paulo falou sobre dinheiro aqui? Não. Então nem sempre a semeadura fala sobre finanças, mas não quer dizer que não fale sobre as finanças. É mais um dos temas que tem dentro sobre a semeadura. Todos estão entendendo? Amém? Já que não é sobre dinheiro, sobre o que é então? E é nessa noite que eu te convido a, juntamente comigo, ler um texto que está escrito lá em Mateus, capítulo 13. O tema da mensagem é: eu decido ser um semeador. Se eu decido ser um semeador, o que eu estou semeando em minha vida? O que eu posso semear? Sobre do que se trata isso? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa noite. Mateus capítulo 13, versículo 1. Ele diz assim: naquele mesmo dia, todos acharam, amém? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra,
deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? O que esse texto está contando? Aqui Jesus ele estava andando, então no começo fala, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Por onde Jesus passava, por onde Jesus andava, haviam pessoas que queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer, ouvir os ensinamentos, ver se Jesus iria fazer algum milagre, curar alguém e fazer algum sinal e maravilha. Eles queriam acompanhar. Então, por onde Jesus passava, uma multidão vinha atrás dele, uma multidão estava ali perto, querendo saber o que Jesus poderia falar. E não é diferente desse dia. Esse dia era mais um dia na vida de Jesus. Por onde ele passava, as pessoas andavam com ele. No versículo 2 diz assim: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco. Então Jesus, ele estava andando, ele juntou muita gente, então ele parou, ele estava na beira da praia, entrou num barco, se sentou e ali ele começou a ensinar aquelas pessoas, e Jesus estava ensinando por parábolas. Parábolas, o que é uma parábola? Parábola é uma história onde a intenção principal daquela história é trazer um ensinamento. Então Jesus ele ensinava por parábolas. Nesse capítulo 13 eu te convido a ler depois na sua casa. Aqui tem várias parábolas que Jesus ele vai trazendo para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem entender o quê? Qual era a mensagem que Jesus estava trazendo? Qual era a grande mensagem de Jesus sobre o reino de Deus? O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui. Então essa era a mensagem de Jesus. E ele usava das parábolas, assim como ele usava também dos sinais e maravilhas que ele fazia, para poder falar sobre o reino de Deus, para poder trazer esses ensinamentos que é tão importante nas nossas vidas. Amém? E assim ele estava lá, ele começou a parábola falando assim no versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. A primeira coisa que vemos nesse texto é que todo aquele que é um semeador, ele é o agente da ação. Lembra que eu falei que o tema da mensagem é eu decido ser um semeador? E aqui a gente não está falando somente sobre dinheiro. Semeadura, nós vamos falar sobre várias coisas, em vários campos, onde a gente pode fazer esse ato de semear, né? Fazer isso. Então, a primeira coisa que eu consigo ver nesse texto é que todo aquele que é um semeador, ele é o agente da ação. O texto fala: o semeador saiu a semear. Ele é o agente da ação, ele toma a ação. Ele não fica esperando alguém vir falar para que ele saia e comece a semear. Ele é um semeador. Ele já tem as sementes em mãos e só depende dele em tomar a decisão de sair e começar a semear. O semeador saiu a semear. E às vezes a gente faz o oposto desse semeador. Às vezes nós nos sentamos e ficamos esperando acontecer. Ficamos sentados, vendo a vida passar pela nossa frente e não tomamos a atitude, não tomamos a ação de sair e semear. O que é que nós temos esperado para tomar a decisão em nossa vida de sair e semear? Não adianta nós ficarmos esperando com passividade e vendo as coisas acontecerem na nossa frente e esperar que alguma coisa vai acontecer de bom, porque, como as pessoas dizem, né, Deus é pai, não é padrasto, né? Então a gente fica sentado esperando, não, alguma coisa vai acontecer, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida, porque Deus vai fazer, mas não basta só crer, temos que tomar a nossa ação, temos que agir, temos que fazer acontecer, nós temos que levantar e sair a semear, assim como essa parábola, amém? Assim como a pastora Eliane pregou domingo, que Deus já nos deu a sua promessa de que enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Agora é comigo e agora é com você, para que a gente possa se levantar e sair a semear. Deus já preparou todas as coisas, Deus já deixou tudo pronto, basta com que você se levante e comece a semear. Mas uma coisa que é interessante que eu vejo nesse texto, é que o texto diz o quê? O semeador. Essa pessoa, esse homem, ele sabia quem ele era.
Ele era um semeador. E é por isso que ele levantou e saiu para semear. Às vezes eu estava em casa, estava pensando sobre isso. Qual é o motivo que às vezes nos paralisa ou nos deixa parados e vendo a vida acontecer e não tomamos a ação? Porque às vezes nós não sabemos quem nós somos. E se nós não sabemos quem nós somos, como que a gente vai fazer? Se eu não sei o que fazer, como que eu vou fazer? Se eu não sei, se ninguém nunca me disse quem eu sou, se eu não tenho essa identidade gravada em meu coração, como é que eu vou fazer as coisas? E esse pode ser um dos motivos que eu e você, que podem nos impedir de tomar a ação e ser o semeador em nossas vidas. Mas a pergunta que eu quero fazer é: você sabe quem você é? Em Deus, nós somos seus filhos. Em Deus nós temos promessas que Ele fez que irão se cumprir. Em Deus não existe inércia. Em Deus nós somos, eu já falei isso desde o começo do ano, eu falo isso para os jovens, nós somos originais, criativos e inventivos. Em Deus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Em Deus somos mais valiosos do que as aves do céu. Jesus fala isso em Mateus, que nós somos mais valiosos do que as aves dos céus. Em Deus nós somos tudo isso. Se para agir é necessário que saibamos quem nós somos, em Deus nós somos os semeadores de nossas vidas, e por isto nós, juntamente com Deus, saímos a semear. Eu e você, nós somos semeadores. Deus já nos deu as sementes para que a gente possa sair e semear, juntamente com Ele. Porque Ele é o Senhor da terra, né? Ele é aquele que vai nos ajudar e andar junto conosco todos os dias. Seja o agente da ação das semeaduras em sua vida e não deixe que outras pessoas semeiem por você ou em você. Porque às vezes é muito fácil a gente ficar esperando, e o pastor sempre dá esses exemplos aqui, que quando a gente precisa de uma oração, a gente chega e fala: pastor, o quê? Pastor, ora por mim. Você mesmo não tem a capacidade de pegar e orar por você mesmo. Não. O pedido certo é o quê? Pastor, ore comigo, me ajude em oração, faça isso, faça aquilo. Por quê? Quando a gente deixa que os outros façam por nós, nós nunca vamos aprender. Hoje eu estava conversando com o Lucas lá no serviço, e ele pegou e me questionou sobre algumas coisas, e eu peguei e falei para ele: se a gente não começar a fazer, a gente estava falando sobre serviço, sobre alguns serviços que nós prestamos lá no cartório, e aí as pessoas têm muitas dúvidas sobre algumas coisas. Aí eu falei assim: o serviço é difícil? O Lucas falou assim: não é difícil, é só às vezes a gente não tem o jeito certo de fazer, como fazer, né? A gente não sabe como fazer. Eu falei: mas como que a gente aprende? Fazendo. Então, é com a prática, é o dia a dia que você vai fazendo, que você vai pegando aquilo e você vai pegando a prática daquilo. Na vida cristã é exatamente igual. Ah, Bruno, eu não sei orar. Começa a orar, todos os dias. Vai fazendo do jeito que você sabe. Pergunta para alguém vai te ensinar, e você vai começando dia após dia, até o momento que você aprende a orar. Ah, Bruno, eu não sei ler o texto, eu não entendo o que está escrito aqui. Comece a ler. Peça para que Deus fale com você, peça ajuda dos seus irmãos que conhecem mais, que podem te ajudar, e assim você vai aprendendo. A vida cristã é exatamente isso. O Vitor, por exemplo, hoje ministrou aqui, a primeira vez que ele estava ministrando aqui. Como que faz? Faz. Começa a fazer, começa a falar. Você vai dia após dia, você vai aprendendo. No reino de Deus é exatamente a mesma coisa. Não deixe que os outros façam por você. Seja o agente da ação. Tome a frente e semeie. O semeador saiu a semear. Eu e você somos semeadores, nós temos que sair para semear. Amém? A segunda coisa que vemos nesse texto é que nem sempre as sementes que semeamos irão nos dar retorno. A partir do versículo 4 ele diz assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Até aí. Quando esse semeador ele saiu a semear, a intenção dele era o quê? Tudo que eu jogar na terra
vai brotar e eu vou ficar bem, vou ficar bonito. Essa era a intenção dele. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Nós vemos que a primeira parte que ele lançou, as primeiras sementes que ele lançou, nem chegou a cair na terra. As aves do céu já vieram e já pegaram no ar. A segunda parte que lançou caiu à beira do caminho, caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e ali logo brotou, porque a terra não era profunda. E depois, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Então, era um terreno cheio de pedra ali, também não tinha como dar. A outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e foram sufocados pelas plantas. Então, um terreno ruim também de fazer aquilo. Nem todas aquelas sementes que ele lançou deu o retorno que ele precisava, que ele queria. Dependeremos da terra em que lançamos as sementes. Para um bom plantio, é necessário limpar o terreno, arar a terra e aguar as sementes até que elas cresçam. Já parou para pensar em quantas vezes que a gente se esforça, gasta tempo, fica lá orando, e eu oro, se esforça, fica noite sem dormir, e aí chega no dia que precisava acontecer, fazer alguma coisa, aquilo não acontece. A gente se sente frustrado, né? A gente gastou tanto tempo, a gente fez e não aconteceu aquilo que a gente queria. Isso faz parte. Às vezes não vai acontecer mesmo tudo aquilo que a gente quer. Nem tudo que você jogar, as suas sementes irão brotar e te dar um retorno esperado. O que eu consigo entender é que são nesses momentos que eu vejo o cuidado de Deus em nossas vidas. Porque a partir do momento que nós tomamos a ação de ser o semeador e sair a semear, nós temos um Deus que está lá nos céus e vê tudo, e vê toda a terra. E assim ele vê que a gente tomou a atitude de sair a semear. Abre comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus 6, 26 diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Às vezes não vai acontecer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente sonha. Nem todas as sementes que a gente vai lançar vai dar o retorno esperado para nós. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que Ele está nos céus e nos vê. E ali Ele nos guarda. Assim como Ele diz nesse versículo: o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu e você, nós temos muito mais valor do que as aves do céu, que Deus a alimenta, que Deus não deixa com que esses pássaros morram de fome. Se Deus cuida desses pássaros, Ele também cuida de nós. Mesmo quando as nossas sementes não dão certo. Mas sabe o porquê que Deus vai cuidar de nós? Porque nós somos os semeadores e nós saímos a semear. Nós não ficamos sentados esperando acontecer e vendo a vida passar na nossa frente. Nós não ficamos sentados e vendo que, nossa, Deus vai fazer alguma coisa. Nossa, eu queria tanto. Nós, e não tomamos a atitude, não. Quando nós começamos a sair a semear como esse semeador, e aí esse semeador, ele fazia mais ou menos assim, ele andava com uma bolsa do seu lado, e dentro tinha as suas sementes. Ele pega as sementes e vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Ele está fazendo o serviço dele, ele está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Saia e semeie. Nós também temos que fazer isso, porque quem vai dar o crescimento é o próprio Deus. Quem vai fazer com que a terra brote é o próprio Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte, sair e semear. Amém? Nem sempre as sementes, como eu disse, que semeamos irão nos dar retorno, mas sempre o Pai Celestial estará a posto para cuidar de nós. Com isso em mente, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é que você quer? O que é que você quer colher? O que você está semeando hoje é o que você quer colher amanhã? Você sabe o que está semeando? O semear, ele é diário. Queremos que o nosso dia, e aí eu vou dar uma série de exemplos aqui para vocês, sobre o que nós queremos, sobre aquilo que a gente diz que quer e aquilo que de fato nós fazemos. Às vezes nós queremos que o nosso dia seja produtivo. Deus, eu quero que o meu dia amanhã seja produtivo. E aí o que eu faço?
Eu fico acordado vendo série até 3, 4 horas da manhã. Viro à noite, não consigo acordar direito, acordo atrasado, saio correndo, vou para o serviço e o meu dia não é produtivo. Como que vai ser produtivo desse jeito, se você não se preparou antes? Às vezes nós falamos para Deus, Deus, eu quero ouvir mais do Senhor, quero conhecer mais do Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Mas eu não paro um tempo especial para ler e ler a palavra e orar e falar com Deus. Eu não separo um tempo especial para isso. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Só nos cultos de domingo à noite? Todos os dias. Lembra que eu falei que o semear era diário? Todos os dias. Queremos mudanças radicais em nossas vidas, mas não fazemos nada de diferente para que essas mudanças radicais aconteçam. A gente quer mudar. Falei, a partir de hoje eu vou fazer academia. Mas eu não começo nunca. Esse hoje nunca chega. Eu nunca mudo, eu nunca mudo, eu nunca mudo, eu nunca mudo. Como é que as coisas vão acontecer? Se eu não faço nada de diferente para mudar. Queremos, mas nada fazemos. Fica só no campo da imaginação. Queremos, mas nada fazemos. Nem sempre colheremos aquilo que queremos, porque depende da terra em que estamos plantando. Como eu disse no começo, para um bom plantio é necessário limpar o terreno, arar a terra e aguar as sementes até que elas cresçam. Se não fizermos isso, não iremos colher o que queremos, mas certamente colheremos o que plantamos. Nem sempre nós vamos colher aquilo que nós queremos, mas certamente nós iremos colher aquilo que a gente planta. E aí, se plantamos mesmice de vida, o que vai acontecer? Nós vamos colher o quê? Mesmice de vida. E aí você fala para mim, Bruno, eu não queria isso, eu queria outra coisa. Será que queria mesmo? Não foi o que foi plantado. Você planta aquilo que colhe. Você colhe aquilo que planta. Então, nem sempre colheremos aquilo que queremos, mas certamente colheremos o que plantamos. O que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos semeando? Se você já tomou essa posição de ser um semeador e sair a semear, cuidado com o que você está semeando, porque às vezes você vai colher aquilo que você não quer, que você diz que não quer, mas as suas atitudes dizem totalmente o contrário daquilo. Então as nossas atitudes têm que ser as mesmas, têm que ser de acordo com aquilo que a gente fala. Então se eu falo que eu quero mais de Deus, eu tenho que fazer com que eu possa ter mais de Deus. Se eu digo que eu quero um dia mais produtivo, eu tenho que fazer com que aquele dia seja produtivo, fazendo alguma coisa antes, para que o meu dia possa ser produtivo. E assim sucessivamente. As nossas atitudes têm que ser coerentes com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que está no nosso coração. Amém? Um semeador saiu a semear. Todos estão comigo? Amém? E a terceira e última coisa que vemos nesse texto é que se você semear com fartura, também colherá fartamente. Mateus 13, versículo 8, ele diz assim: Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por um. E lá em Coríntios, capítulo 9, versículo 6, não precisa abrir não, vou ler para vocês, diz assim: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Sabe qual deve ser a nossa motivação? A nossa motivação em ser um semeador? É que quando eu começo a semear, e eu sei aquilo que eu estou semeando, e as minhas atitudes são coerentes com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu acredito, essas coisas vão começar, a nossa colheita vai ser farta. Nem tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Mas quando eu colher, vai ser farto e vai ser abundante. Amém? Porque nós sabemos que aquilo que eu coloquei, aquilo que eu joguei, aquilo que eu depositei, aquilo que eu orei, aquilo que eu desejei, aquilo que eu coloquei aos pés do Senhor,
vai ser plantado, vai ser brotado e vai crescer, porque é uma terra boa, é uma terra fértil, é uma terra que está preparada, aguada, que nós oramos, que nós sentamos e aquilo tudo fez o efeito que nós queríamos. É que quando eu começo a semear com fartura, eu também vou colher com fartura, e com isso eu poderei abençoar as vidas que estão ao meu redor. Uma das coisas que é interessante é que quando Deus nos abençoa, Ele não nos abençoa para ficar comigo mesmo. Ele nos abençoa para abençoar o próximo. Você colherá a 100, a 60 e a 30 por um, para ser um canal de bênçãos na vida dos irmãos, na vida da igreja, na vida da sua família, no reino de Deus, e por aí vai. Quando você começar a colher aquilo que você está plantando conscientemente, sabendo que em Deus irá frutificar, que em Deus aquilo vai dar o fruto necessário, que vai dar o fruto que você quer, você vai abençoar vidas que estão ao seu lado. Ontem eu estava conversando com o pastor sobre a festa na roça, e aí ele estava perguntando algumas coisas para mim, que eu tenho que organizar sobre a barraca que eu fiquei responsável, e aí ele falou, Bruno, a gente tem que fazer isso, tem que pedir para o pessoal fazer isso, aquilo. Aí eu peguei e falei assim, pastor, às vezes o pessoal não vai fazer porque vai ficar muito pesado, porque tem que ajudar na doação aqui, e depois no sábado vai ter que comprar, e vai ter que gastar, e aí fica um gasto muito grande, às vezes fica pesado, às vezes o pessoal não vai querer e tal. O senhor entende? Aí ele falou assim, não entendo. Eu falei, meu Deus, por que não entende? Aí ele pegou e falou assim, porque isso é algo que tem que ser do coração do cristão. Nós temos que estar sempre prontos a ser generosos, a doar, a semear. Aí ele estava falando que quando você faz isso ali na festa da roça, o objetivo na festa da roça, obviamente, é para toda a arrecadação vai ser para o retiro do carnaval, mas é também um ato evangelístico, onde a gente pode convidar outras pessoas, e essas pessoas estarão aqui na igreja e trabalharem, verem. Isso também é algo que nós fazemos para o crescimento do reino de Deus. E ali, quando nós estamos semeando isso, quando a gente doa, quando a gente faz, as coisas acontecem, o reino de Deus se alastra, e o reino de Deus vai ganhando o corpo, e a igreja vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo cada vez mais, porque nós semeamos. Eu falei assim, bom, na hora que ele falou, eu falei, bom, pastor, de verdade eu não concordo 100%, mas tudo bem, eu vou fazer aquilo que o senhor mandou. Estava falado. Peguei, montei o grupo lá e falei com o pessoal. Prontamente todo mundo fez, não, vamos fazer. Eu entendido, eu falei, sim, isso daí, ó. Aí o pastor falou uma frase assim, nós temos que colocar no coração da igreja um coração generoso, ensinar as pessoas a serem um coração generosos, entender essa questão de semear na igreja, de semear para as pessoas, de semear. Eu falei, verdade, o pastor tem razão. Quando eu vi a movimentação, o pessoal fazendo e tudo, eu entendi isso. E é isso que nós devemos fazer. Nós temos que semear. Você colherá, isso que eu já falei, fertilidade, plantio, colheita e semente. Quando postas em Deus e com a bênção dos céus, o reino de Deus vai se alastrando e se estabelecendo na terra. Porque os cidadãos deste reino são férteis, semeiam e colhem com fartura, porque as sementes caíram em uma terra que também é fértil, e como na vida rural, isso se torna um ciclo de bênçãos até que Jesus volte. Isso se torna um ciclo até que Jesus volte. É um ciclo de bênçãos. Quanto mais eu faço, quanto mais eu semeio, o semeador saiu a semear, o semeador saiu a semear. Mas Bruno, nem todas as sementes que ele lançou frutificou, deu fruto, cresceu, mas ele saiu a semear, não importa, eu vou fazendo, não deu certo, eu faço de novo, não deu certo, eu faço de novo, não deu certo, eu faço de novo. O semeador saiu a semear. Lembra que eu falei que nem sempre a semeadura é sobre dinheiro? Não é sobre dinheiro essa parte que eu estou falando. Planos, projetos, sonhos. Bruno, não deu certo, o semeador saiu a semear, eu saio de novo e faço de novo. Ah, Bruno, meu carro quebrou, o semeador saiu a semear, eu pego e saio e faço de novo, e faço de novo, e faço de novo, e faço de novo. Porque não são as dificuldades que vão me parar, porque eu sei quem eu sou. Eu sou um semeador, e eu saio a semear. Amém?
que você possa sair daqui hoje sabendo quem você é, o que quer colher para poder plantar, e ao colher, que a sua colheita seja de 100, 60 e 30 por um, com fartura, porque quando você decide ser um semeador, você colhe com fartura. Amém? Pastor